E temos falado em muitos lugares das leis espirituais, da necessidade do perdão, e temos esclarecido essas condições em que nós vivemos. Muitas vezes, em criança, as pessoas fazem certas determinações, certas decisões impulsionadas por mágoas, por raivas, por rebeliões, por vários motivos, por julgamentos dos pais, não é? E dos irmãos, né? E isso produz algum efeito na nossa vida. As leis funcionam. E é uma coisa extraordinária, é uma revelação de Deus mesmo. Agora em Joinville nós já é a quarta vez que vamos pregar lá. O ano passado pregamos sobre isso, que vocês vão ouvir. E veio um casal novo, jovem, né? Que não tinha filhos. E perguntaram a história deles. Ela não tinha tido uma vida em casa muito feliz e tinha feito um propósito de não ter filhos. Não vou ter filhos na minha vida, não vou ter filhos por causa dessas dificuldades em casa, as decepções com o pai, esses julgamentos, e casou-se, queria ter filhos e não podia ter. Então, ensinamos dos julgamentos, dessas decisões infantis que perduram na vida e que ficam impedindo que as coisas se realizem. A lei funciona, não é? Enquanto não houvesse um arrependimento de todos os julgamentos e um reconhecimento de pecado, né? E um pedido de perdão, aquilo continuaria funcionando. E ela então se arrependeu, reconheceu que havia um pecado quando ela tinha feito essa decisão de não ter filhos. Pecado porque colocou um sentimento seu, uma vontade sua, acima da própria vontade de Deus, né? Deus disse: crescei e multiplicai-vos. E ela colocou essa vontade dela acima da vontade de Deus, decidindo não ter filhos. Um pecado, portanto, a vontade da criatura acima da vontade do Criador. Se arrependeu, pediu perdão, quebrou-se essa decisão dela na cruz do Senhor Jesus. E agora, esse ano, 15 dias atrás, tivemos lá em Joinville a pregar, e ela veio nos apresentar a criança que tinha nascido, né? Antes disso, nós fomos pregar em Santos, e tinha lá uma senhora que sempre no terceiro, quarto mês de gravidez perdia o neném. O médico até dizia para ela: olha, parece que você está vacinada contra a gravidez. E depois de explicar essas coisas, ela se lembrou que quando tinha 14 anos, ela é filha única, e quando tinha 14 anos tinha feito essa decisão, tomado essa decisão de que não teria filhos homens, mas teria apenas uma filha mulher para ser filha única, como ela era filha única. Então, vinha gravidez sobre gravidez, perdia tudo, porque todos eram do sexo masculino. E já era a quarta vez. Então veio e se arrependeu de colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, pediu perdão, e no ano seguinte que estivemos lá, ela estava no 8º mês de gravidez, né? Antes não passava do terceiro, né? Estava no 8º mês, e depois nós soubemos
que a criança nasceu bem. Era homem. Nós lidamos com as leis de Deus e com as coisas de Deus como se não existissem, não é? E pomos em ação contra nós, por nossa própria culpa, não é? As leis imutáveis de Deus. Muitas vezes chegamos e acontecem as coisas a nós, né? E nós perguntamos que mal eu fiz a Deus para acontecer isso comigo. O que está acontecendo? Eu não sei. Claro que não sabe, porque foi uma decisão que tomou na infância, que está produzindo o seu efeito, que ela já esqueceu, né? E a qual não deu importância. Sabe? Foi uma coisa de criança. Foi uma coisa de criança, mas continua firme lá, né? Isso é o que nós chamamos de votos secretos. Um voto secreto é justamente essa determinação estabelecida na infância pela pessoa, uma ordem que ela dá a si mesma e que funciona, e que fica funcionando em nosso organismo, a pessoa fica funcionando no organismo da pessoa, retendo essa programação teimosamente. A pessoa cresce, né, muda de ideia, quer mudar as coisas e não pode mudar. Enquanto não se arrepender daquela decisão, enquanto não quebrar essa negativa de sua decisão na cruz de Jesus, enquanto não se libertar disso, não vai funcionar. Essas decisões são como um relógio despertador. A pessoa faz aquela decisão, toma aquela decisão e aquilo fica. Quando acontecem as coisas que acionam o gatilho desse voto, as coisas acontecem, né? Não vou ter filho homem, engravida, né? É um feto do sexo masculino, o organismo expele. Expele porque independe da decisão dela, ela tem que se arrepender daquela decisão anterior que está em funcionamento, Muitas vezes, uma menina, por exemplo, que seja a filha mais velha, e a mãe fica doente toda vez que entra em gravidez. A filha mais velha tem que assumir a casa. E essa menina, já com 6 anos, já tinha que assumir a casa. A mãe tinha 9 filhos. E ela, toda vez que a mãe engravidava, tinha que assumir a casa, embora menina, né? Queria brincar de boneca e não podia, né? Tinha que assumir a casa, tomar conta dos irmãos e ficava com raiva. Raiva da mãe por engravidar, raiva do pai por engravidar a mãe, raiva de tudo, raiva das crianças, porque dava muito trabalho. No fim, aos seus 9 anos, ela decidiu, não vou ter filhos. Não vou ter filho homem, não vou ter filho nenhum, não detesto criança, não vou ter filho. Não vou ser como minha mãe. Porque a mãe engravidava, ficava doente, ia para a cama, dava à luz, ainda passava uns 2 a 3 meses doente. E a menina, com o peso daquele todo, né, fez esse voto e aí depois cresce, vem os hormônios, vem as mudanças do organismo, vem a puberdade, a adolescência e as atrações, né, normais. Casa-se, quer ter filho e não pode. E não pode, não tem filho, o que será, o que houve, o que não houve? Vai se ver, é aquela decisão infantil, tem que quebrar, tem que ser levada à cruz de Jesus. E uma vez levada à cruz de Jesus, quebrado esse voto, tudo volta a funcionar normalmente. Ordinariamente,
é assim, há casos em que é preciso cortar também hábitos adquiridos, uma série de coisas, mas o princípio é esse. Os votos são como, vocês se lembram, os mais antigos, né? Daqueles discos de 78 rotações. Alguém se lembra disso aí, não? Hoje o pessoal só sabe de CD, né? A gente botava lá e tocava e estragava, né? E a ranhura estragava, aí tocava ploc, 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 né? Quer dizer, é aquele negócio. Aí a gente ia lá com o dedinho, né? E empurrava a agulha para passar adiante, né? Mas essa história é como um disco com a ranhura estragada. Vai tudo muito bem enquanto o gatilho do voto não é acionado. Uma vez acionado, é o ploc. Ploc, ploc, e não tem saída. Não é? Há muitos casamentos em que a felicidade conjugal nunca chega por causa desses votos secretos. Não é? Às vezes, em vez das moças, às vezes são os meninos, né, que fazem votos secretos. As mães são muito engraçadas, né? Elas gostam muito de fazer chantagem, né, com as crianças. Então os meninos fazem as suas travessuras, né, as suas brincadeiras ou o que seja, né, suas malcriações também, lá e a mãe guarda tudo, né? Aí, um mês mais tarde, um ano mais tarde, ele vai assim, faz alguma coisa, diz, que nada, você não lembra que você fazia isso assim, assim, você fez isso, eu falei para você foi lá e fez ainda, fez pior ainda, lembra disso não? Mas você vai ver, não sei o que mais, aquele negócio todo. Então, o menino faz um voto de, calar essa boca, não é? Nunca falar nada disso que possa ser usado pela mãe contra ele. Então ele se cala e faz um voto, nunca vou confiar minhas coisas a uma mulher. Não vou partilhar com uma mulher nunca. Mulher é um bicho perigoso. Né? Mulher é um bicho perigoso. E vai e tal. E depois vem aquela história, né? Hormônios, desejos, meninas bonitinhas, né? Mocinhas agradáveis, né? Aquela coisa gostosa, muito boa, né? Pastilha, conversa tudo, né? Até que se casa. Quando se casa, a mulher passa a ocupar o lugar da mãe. E isso aciona o voto de não partilhar. E aí passa a não partilhar mais com a sua mulher. E ficam achando muito estranho, ela acha muito estranho. Por quê? Porque antes do casamento era uma maravilha, conversavam sobre tudo, ele falava tudo. Agora, depois do casamento, fala mais nada. Fala mais nada. Mas como é que não fala mais nada, ué? Tá. Chega em casa, né? Depois do trabalho. Ah, meu bem. Como é que foi seu dia? Ué, foi bem. Mas lá, foi bem lá no escritório, tudo bom? Foi, tudo ótimo. Mas o que aconteceu? Conta alguma coisa aí que aconteceu hoje. Ah, o que aconteceu? Aconteceu o que acontece todo dia, essa é boa. Mas conta alguma coisa, eu quero saber, Quer saber o que, mulher? O que você está querendo saber? Que história é essa? Mano, só o seu dia como foi. Ué, já te disse, foi um dia como outro qualquer, essa é boa. Que chatura! Aí eu chego em casa para descansar, fica só especulando.
Então ele já te disse que foi tudo igual, igual todo outro dia, como outro dia qualquer, vai ser boa. Ele não sabe que ele não pode partilhar por causa do voto. Ela não sabe. E ela fica achando então que é por causa dela. E ele fica chateado porque não quer tratar a mulher daquela maneira. Mas ele se arrepende até de tratar a mulher daquela maneira. Mas não pode deixar de tratá-la daquela maneira. Eu vou dizer para ela. Então chega lá, não consegue. Então, vem, a gente explica, né? Precisa ver esse voto você quer, tal, etc. Ele se arrepende, mas não adianta ele se arrepender. Vai fazer a mesma coisa. Vocês nunca viram pessoas que se arrependem e depois no dia seguinte fazem a mesma coisa? Muitas vezes é por causa disso, né? Só tem, né? Muitas vezes é por causa disso, porque há alguma coisa lá dentro que independe da vontade da pessoa. O sujeito se arrepende daquela ação dele naquele momento, mas ele tem que se arrepender é do voto que ele fez quando criança. Porque aquele arrependimento que ele faz naquele momento não atinge o voto. Então é preciso o quê? Descobrir esse voto. Enquanto não se descobre esse voto, enquanto ele não descobre esse voto, eles vão ficando chateados. E ele lá no trabalho, né? Conversa vai, conversa vem, e encontra aquela, né? Que pode partilhar, né? Aí começa a partilhar, que coisa deliciosa, que coisa boa. Com essa que eu posso conversar, né? E conversa, né? Ou encontrei a mulher da minha vida, mulher da minha vida. E começa a partilhar aquela coisa, etc. Só que, se ele larga da mulher dele para se juntar a essa, no momento em que ele se junta a essa, o voto passa a funcionar para com essa. E ele deixa de partilhar outra vez. Porque o problema não está na mulher, o problema está nele. O problema está nele. Então tem que resolver esse problema. Então é o mesmo processo, não é? De descobrir o voto, se arrepender do julgamento feito. Ele aí julgou a mãe, né? Pela coisa. E pela mãe julgou todas as mulheres. Ele fez um julgamento com raiva, com amargura no coração. E fez uma decisão. Né? Tem que se arrepender dessa decisão. Tem que querer que a vontade de Deus se faça e não a dele. E tem que confessar esse pecado, porque botou a vontade dele acima da vontade de Deus. Né? E tem que pedir perdão, receber o perdão, quebrar esse voto na cruz de Jesus. E isso, então, tem que desimpedir, isso elimina o voto, né? Depois pode haver alguma coisa mais a ser podada, né? Algum hábito algum mau hábito adquirido que é preciso então ir sendo eliminado. No caso de meninas, a coisa é mais complicada. Mulher é sempre um bicho complicado, né? Põe complicação nisso, hein? As meninas são um dom de Deus, né, para o pai. O pai se encanta com a menina. As meninas sabem, lá dentro delas, alguma coisa lhes diz que elas são, assim, uma fonte de alegria para os pais, né? E a maioria dos pais desconhece o seu valor, desconhece essa importância que ele tem para a menina. E muitos deles, vocês veem por aí, não é? É muito comum os pais não abandonarem o seu egoísmo, né? Continuam a viver, a ser pai, tem aquela menina, sua filha, mas ele continua no seu egoísmo de querer o seu bem e não o dela.
Chega em casa, vai para a televisão, ou vai ler jornal. E a menina vai lá, muitas vezes, né, agradar o pai e não consegue chegar até o pai, porque chega o pai e ele manda embora porque está lendo jornal. Não me atrapalha agora que eu estou vendo a televisão. Ah, agora que você vem falar comigo, estou vendo o Jornal Nacional. Não é? Então, a menina fica decepcionada. Ela se sente repelida, ela se sente ignorada. E a menina quer ser o agrado do pai. Ou então, a mãe apronta a menina, né? Bota aquele vestidinho novo, aquela sainha rodada, né? Um lacinho no cabelo, trancinha, né? Melicinha nova, né? Tamanquinho, né? E o pai chega, né? Vai lá, senta. E aí a mãe diz, vai lá falar com seu pai, vai mostrar para ele o seu vestidinho novo, né? Você está muito linda, né? Vai mostrar para ele, né? Aí chega a menininha, tá ali o pai, né? Ela diz, papai! Que é a menina? O pai, que é, menina? Papai, eu tô de vestidinho novo. Tá de vestido novo? Ah. Melicinha nova, pai. Aí, ó. Ó, 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 ó. Melicinha nova. Vestidinho novo. Olha, você não tem cabeça? Quanto é que custou esse negócio aí? Né? Quanto é que custou? Aí ele já se esqueceu de romantismo, já se esqueceu de, de da alegria de compartilhar essas coisas, né? Ele não tem mais isso. A menina sente aquilo, né? Uma tristeza enorme. E sente o coração partido, né? Quando vê o pai também maltratar a mãe, não dá atenção. Quando o coração dela também se parte. E ela vai assim, sai desenxabida, vai para aquele cantinho e pega a ponta e fica mastigando a ponta do vestidinho, né? Chorando ali no canto porque não teve a atenção do pai. Ao contrário, foi repelida, né? E fica achando então que o pai é um sujeito muito grosso. Os homens todos devem ser muito grossos. Se o pai é, imagina os outros. Então, não vou mais me mostrar para ninguém. Não vou me mostrar para nenhum homem. Não vou mais partilhar com nenhum homem. Então faz esse voto. Não deixar que nenhum homem conheça ou veja aquilo que ela é, aquilo que ela tem. E a partir daí, o voto começa a funcionar na menina. O voto daquele menino que a mãe fez fazer, não é? O procedimento da mãe, é um voto direto, simples, não partilhe, pronto, acabou. Mas voto de uma menina é mais complicado. Por quê? Porque a mulher tem dentro de si esse impulso interior de encontrar o homem de sua vida, né? É um dinamismo interior para preencher o homem de sua vida com a sua beleza interior, né? E quando casa, então, ela não consegue partilhar. Quando chega para conversar, é o marido que tem que partilhar, ela não partilha mais. Ela faz de conta. E aí é um negócio muito sério. Ela partilha o suficiente para ele ter a ideia de que ela está aberta e que é ele que não está partilhando, né? E ela controla com muito cuidado essas coisas. E mesmo no momento até da relação conjugal, ela faz com que ele ache ou sinta, né, que ele tem tudo dela, mas na realidade não tem nada. Quantas vezes as meninas fecharam assim o punho em frustração, com raiva, com amargura, quando o pai não as notou. E as palavras do pai, quantas vezes mostram que ela não foi compreendida. E daí nasce essa reação. E quando há abuso sexual, então, por parte do pai,
quantas vezes, né, nós vemos aqui no Rio, com essa história como é que chama isso? Hein? Hein? Pedofilia. Ai, nome feio. Nossa, parece outras coisas. Mas com isso, quantos casos surgiram, né, de abuso, né, dos pais, padrastos, primos, irmãos, né, tios. E esse abuso vem justamente quando as meninas começam, pode vir justamente quando as meninas começam a virar mulher, né, uma mocinha, né, e começa a irradiar esse seu desejo de ser vista, de ser abraçada, de ser apreciada, não é? Então, esses homens que deveriam ser homens de bem, que respeitassem a menina, não. Eles não honram a sua vocação de pais, de homens de bem, e abusam da menina até sexualmente. E violam não só o corpo da menina, mas violam também essa capacidade que ela tem de confiar-se abertamente, não é, para ser a sua própria pessoa com o homem certo. E a partir do momento do abuso, ela pode ter medo de partilhar, de deixar brilhar a beleza daquilo que ela é, por temer que o resultado seja obscenidade. Muitos casos têm passado por nós, não é? E de pessoas, de meninas que depois do abuso se deixaram enfeiar, né? Se deixaram enfeiar, engordando ou de outra maneira, para evitar novos abusos. Então, ou então se amaldiçoam, né? Para evitar novos abusos. E tudo isso, não é, vem desse desejo interior, dessa decisão interior de não se expor mais ao perigo. O voto secreto lá vem, então, não se exponha, não se exponha, não mostre a sua beleza, não seja atraente. Não é? E daí por diante há uma série de dificuldades de relacionamentos. E se casa, ela não consegue a plenitude, né, do casamento. O próprio marido pode ficar perplexo, confuso, sente que alguma coisa está faltando. Ele tem aquela esposa, mas parece que ela está tão disposta e ele ainda tem desejo de outras mulheres. Por que a sua esposa não o satisfaz? Mas é que na realidade ele nunca a teve. Ele nunca a teve. E é preciso então que seja quebrado esse voto. Uma vez quebrado esse voto, né, ela tem que reconhecer a existência do voto, tem que reconhecer que é um pecado que fez essa decisão sua, tem que se arrepender, pedir perdão, e a cruz do Senhor Jesus, então, né, a liberta. Esse voto é quebrado na cruz do Senhor Jesus. Os votos secretos são muitos, né, são variados. Todo mundo faz, quando criança, um voto secreto de uma coisa ou de outra coisa, né? Pode ser um voto de nunca falar em público, de nunca crescer, né? De nunca crescer, de nunca dar coisas, de não permitir que seu espaço pessoal seja invadido, né? Em geral, os votos secretos têm a ver com ambições e com rebeliões, com raivas, né? Com vinganças, né? Ele vai me pagar, ela vai me pagar. E mais tarde vem aquela necessidade inconsciente de fazer os outros pagarem aquilo que sofreu, né? Os votos podem também ser sobre coisas boas, mas mesmo sendo sobre coisas boas, são prejudiciais. Por que são prejudiciais, mesmo versando sobre coisas boas? Não é? Porque
Uma vez acionado o gatilho do voto, ele funciona, né, independentemente da vontade da pessoa. Quer dizer, a pessoa passa a ter um comportamento automático, digamos assim, né, programado. E é uma circunstância, uma maneira de ser, na qual o Espírito Santo não tem entrada. Ele não pode dirigir a pessoa, não pode iluminar a pessoa, mas a pessoa fica fora da graça do Senhor. De forma que é extremamente prejudicial. Mesmo um voto bom, quer dizer, que veste sobre uma coisa boa, é prejudicial, de forma que mesmo votos bons têm que ser quebrados para a pessoa ficar livre. Porque se diz um voto, né, trate toda mulher com delicadeza. Aí tem um trato com a mulher, vai ser delicado. Mas vai ser delicado como? Automaticamente. Não é por escolha, é por automatismo do voto. Então, na realidade, não está sendo delicado com ninguém, ele está simplesmente agindo por força do voto. Então, tem que ser quebrado para a pessoa ficar livre, ficar livre. E a pessoa, sendo livre, pode tratar com indelicadeza, pode tratar com delicadeza, mas é ela própria que o faz, e não o faz sob o automatismo de um voto. Então é preciso que isso seja quebrado, tanto os votos bons como os votos menos bons, digamos assim, não é? Precisam ser quebrados. Todos nós temos feito votos dessa maneira quando criança, de forma que uma coisa que vocês poderiam fazer nesse tempo, antes da missa, não é? Estar no Senhor, né, rezando, pedindo ao Espírito Santo que ilumine vocês. Vejam as coisas repetitivas que vêm acontecendo na vida de vocês. Certos tipos de comportamento. Quando acontece aquilo, pum, você vai sempre daquela maneira. Depois se arrepende de tudo isso, mas depois, quando chega outra vez, você, pum, age daquela mesma maneira. Não é? E diz, meu Deus do céu, não consigo mudar. Vejam na sua vida, isso todos nós temos, né? Esse tipo de comportamento automático, né? Que alguma coisa aciona e que a gente vai e faz, não é? Vejam isso, rezem, peçam ao Espírito Santo que ilumine vocês. Agora nós tivemos em Pirassununga, esse fim de semana, né? E engraçado, né? Veio uma senhora e disse que fez um voto secreto de nunca ter um filho homem, né? Quando eu era criança, me contaram essa história seguinte, né? Que o sujeito foi numa casa assombrada e tal, tudo bem, etc. E de noite viu umas pancadas no teto em cima. E uma voz dizia assim, vou cair. Aí disse, pois caia. Aí caiu uma perna lá de cima. Aí nova pancada, disse, vou cair. Caia, caiu outra perna. E assim por diante. Antes que caísse o resto, ó. Não é? Mas essa senhora, então, contou que fez um voto de não ter filho. E teve uma filha muito bem, teve outra filha muito bem, teve outra filha muito bem. Depois, na quarta gravidez, a quarta foi muito difícil. E teve que ser cesariana, não sei o que mais. E ela disse que a menina, essa última, era mulher também. As mulheres a assediavam muito, mandavam buquês de flores, não sei o quê, uma série assim de coisas assim. E ela me perguntou, será que essa era para ser homem e não foi por causa do meu voto? Tem umas coisas esquisitas, né? Outra tinha feito o voto de não casar.
não vou me casar. Lembra dessa? Não, você vota não casar. E depois de esclarecida, né, ela quebrou o voto. 6 meses depois, conheceu o rapaz e está casada com ele. Passou 17 anos sem casar, não foi? Depois que descobriu, por que eu não caso? Por que eu não sei casar, né? Descobriu que tinha feito o voto, quebrou o voto e logo depois, né, se casou, está toda feliz. Essas coisas funcionam. Então, verifiquem nas suas vidas ou alguma coisa assim nesse sentido que venha recorrentemente atrapalhando vocês. Rezem, peçam ao Espírito Santo que revele a vocês a existência de algum voto, alguma decisão nesse sentido, e vocês tomem nota que na missa vocês poderão colocar no ofertório todos esses votos para a gente quebrá-los e vocês ficarem livres de todas essas coisas. Amém? Tá, mas Senhor, nós vos louvamos e bendizemos, glorificamos. Nós pedimos, Senhor, que vosso Espírito Santo ilumine vossos filhos e filhas que aqui estão, a revelar-lhes, Senhor, todo e qualquer impedimento que esteja prejudicando a sua vida, impedindo que tenham essa vida abundante que vós ganhastes para eles na cruz, a fim de que sejam quebrados esses impedimentos e vossos filhos possam gozar plenamente da vossa liberdade, da liberdade de filhos de Deus, que é a deles, que vós quereis para eles. Muito obrigado, Senhor. Glória a vós, Senhor. Amém.